Eu acredito que Deus tem um plano para a sua vida, tem um propósito de mudar completamente a sua história, mas você tem medo de viver isso. E é por esse motivo, pelo medo de encarar o processo de mudança, que muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que Deus já entregou para elas. Eu vou discorrer um pouquinho com você, porque eu percebi isso na minha própria vida. Durante muito tempo, eu se escondi de algumas coisas que eu sabia que Deus estava me chamando para fazer por medo. Medo do julgamento, medo de falhar, né? Nós precisamos entender, e você precisa entender isso, que Deus não te vê, não te enxerga da forma que você se enxerga. Tem um caso famoso ali, uma história famosa na Bíblia de Gideão, quando Deus procura Gideão para entregar um propósito gigantesco para ele, Gideão estava escondido. E quando Deus revela esse propósito, né, de salvação para o povo que estava sendo perseguido, que estava sendo oprimido, Gideão começa a apresentar as suas falhas, as suas limitações, como se Deus não conhecesse essas limitações. E eu percebo que é exatamente esse mesmo comportamento que nós temos, de apresentar para Deus as dificuldades, ao invés de encarar a realidade, de que nós temos medo, de que o problema não está em Deus, porque o projeto é muito grande, ou porque ele errou a pessoa ou o endereço. Não, é para você mesmo. E você tem que começar a acreditar nisso. Ponto e vírgula. Existe, obviamente, a nossa parte na história. Deus, ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas? Sim, desde que a gente comece agora a caminhar. E para isso, para poder caminhar em direção àquilo que ele tem, você tem que deixar o medo de lado. Eu percebi que eu tinha medo de ser julgado pelas pessoas, eu percebi que eu tinha medo de falhar, de errar, e eu vim de um histórico familiar que eu não tinha alguém atrás para me dar um suporte, entende? Então eu tinha pouca margem para cometer erros. E esse cenário mudou em mim um comportamento muito, como eu posso dizer, inibido. Eu tinha muito medo de tomar algumas decisões e errar, porque, por exemplo, se eu gastasse algo a mais com um projeto e esse projeto desse errado, eu não ia ter de onde tirar dinheiro para tampar esse buraco. Então, eu cresci nesse cenário de escassez, e esse cenário de escassez, principalmente emocional e financeira, proporcionou em mim uma forma de pensar totalmente equivocada. E eu tenho percebido ao longo dos anos o quanto Deus ele tem trabalhado na minha vida e me levado a um limiar até um pouco estressante para que eu possa romper com essa forma de pensar. E provavelmente possa estar acontecendo aí a mesma coisa com você. Deus tem um plano para a sua vida, ele tem um projeto para a sua vida, e você está mais apegado ao medo do que à palavra que ele já te entregou. Às vezes, Deus usa pessoas para falar conosco, né? Tipo, alguém chega do nada e fala, cara, eu acho que você pode se dar bem fazendo tal coisa. Por que você não tenta fazer tal coisa ali que pode ser que o resultado seja positivo? Às vezes Deus usa sua mãe, que nem aconteceu comigo. Cara, você tem que ir lá fazer faculdade. Mal eu sabia que Deus ia mudar toda a minha história, principalmente financeira, por meio de uma faculdade. Mas outras vezes, cara, Deus não fala por meio de pessoas. Ele fala no seu próprio coração. Então, às vezes você tem um sonho que queima dentro do seu coração, sei lá, às vezes de ser um empreendedor, abrir uma academia. Você gosta de treinar e você tem um sonho ali de abrir uma franquia ou de começar o seu próprio negócio e você está morrendo de medo. Ou às vezes você, sei lá, teve uma visão, uma ideia, vou abrir uma lavanderia aqui, não sei. Só que você continua preso ao medo. Então, existe a nossa responsabilidade com relação a tudo aquilo que Deus nos entrega. Nós temos que nos preparar. Que nem eu te disse, aconteceu isso comigo.
Se eu não tivesse aprendido a falar inglês, se eu não tivesse estudado para a faculdade, eu me formei em engenharia, trabalho com isso, eu não ia ter as oportunidades que eu tive. Por exemplo, em 2019 aconteceu algo que eu nunca ia imaginar. Um amigo meu me aconselhou a tirar o passaporte e, cara, eu nunca na vida tinha viajado de avião. Da minha família não existia essas coisas, entendeu? Eu fui o primeiro da minha família a ter uma casa, a ter um carro, então pra que eu vou tirar um passaporte se eu não vou viajar para lugar nenhum? Mas é interessante como as coisas funcionam, porque esse amigo meu começou a me incentivar, cara, tira seu passaporte, você nunca sabe, vai que aparece uma oportunidade para você, não sei, qualquer coisa do tipo. E ele de tanto insistir comigo, eu fui lá e tirei o passaporte. Pois é, eu já estava estudando inglês, fazendo aula particular, me preparando, e 4 meses depois que eu tirei o passaporte, apareceu uma oportunidade do nada de eu viajar a trabalho, e eu fui para a Coreia do Sul. A primeira vez que eu viajei de avião, a primeira vez que eu entrei no aeroporto, já foi para encarar uma viagem de 29 horas, para você ter noção. Então, sim, existe a nossa responsabilidade. Eu tive que estudar na faculdade, eu tive que aprender inglês, eu tive que me virar, eu tive que trabalhar mais do que as outras pessoas. Porém, a oportunidade bateu na hora certa. E sim, às vezes a oportunidade vai, eu acredito que vai bater na tua porta aí. Mas você tem que estar pronto. Você tem que estudar. Às vezes você quer ser um empreendedor, então você tem que estudar microeconomia, você tem que fazer faculdade de gestão de negócio, você tem que se preparar, obviamente. Porém, o primeiro passo a se dar, e é isso que você tem que entender, é mudar a sua mentalidade. A mesma oportunidade pode aparecer para 2 pessoas, a mesma. Se uma pessoa tiver a mentalidade empreendedora e a outra pessoa tiver uma mentalidade como a nossa, o empreendedor vai abraçar a oportunidade. Entendeu? Então, deixa o medo de lado, cara. Eu sei que é fácil falar e difícil aplicar na prática, mas começa a se expor a pequenos cenários que te causam um pouco de ansiedade, que te causam um pouco de medo. Sei lá, se você tem medo de falar em público, faz um vídeo como esse, posta nas suas redes sociais, sabe? Começa a interagir com pequenas pessoas, vai se expondo aos poucos, aos medos, para que você comece ali a ganhar confiança, repertório, entendeu? O teu cérebro, ele é plástico, você já deve ter ouvido falar nisso daí. Então, se você insistir em alguns determinados comportamentos, ainda que não sejam naturais, aos poucos você vai desenvolvendo a habilidade e vai ficando mais fácil de executar isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um componente nele chamado neuroplasticidade. Nós conseguimos mudar as estruturas do nosso cérebro para transformar a nossa forma de pensar, para transformar o nosso comportamento. Mas precisa ter foco e precisa insistir, tá bom? Então sim, cara, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um plano para sua vida. E pode ser que você esteja dificultando todo esse processo, tá bom? Então, cara, muda a forma de pensar, muda a forma de se comportar, começa a se expor a pequenos medos, cara. E eu acredito que grandes coisas vão acontecer na sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, já se inscreve no meu canal e encaminha para alguém aí que você sabe que essa pessoa tem potencial, mas está travada por medo, tá bom? Tamo junto.